Olá, boa noite. Você vai ver hoje no segunda edição. Insegurança no Vale do Rio Pardo. Pelo menos 10 homens armados com fuzis participam de assalto à agência bancária e formam cordão humano com população para se proteger na fuga. Na Serra, insegurança no trânsito. Câmeras flagram atropelamento em plena faixa de segurança. Motorista morre ao perder o controle de caminhão que pilotava e invadir uma casa. Professores estaduais contratados emergencialmente estão sem receber salários desde abril. Alunos ficam sem aula porque muitos deles não têm dinheiro para ir trabalhar. E na agenda cultural, ingressos para o cinema e destaque para o show de Henrique e Juliano. Eu só vim te falar, tô afim de você, se não tiver, você vai ter que ficar. O SBT Rio Grande, segunda edição, está no ar. De novo, a população como escudo humano. No interior do estado, bandidos fortemente armados roubam uma agência bancária durante a tarde. E para fugir, reféns foram usados como escudo protetor. Pelo menos 5 homens chegaram por volta da 1h30 da tarde a esta agência do Sicredi e anunciaram o assalto. Funcionários e clientes foram levados para a rua. E aí o guarda gritou que quando os caras desceram que era um assalto, nós disparamos o fundo do banco, né? Tirar todo mundo com um cordão humano aqui na rua. Este vídeo mostra o momento em que os reféns foram obrigados a formar um cordão humano. Ele mandou todos os homens ficarem sem camisa e que as mulheres não precisavam fazer isso. E todos de mão, com a mão para cima. E ao tempo todo eles diziam que a gente podia manter a calma, que eles não queriam nada que era nosso, celular, nada. Durante o assalto, os bandidos dispararam várias vezes para o alto. O som dos tiros deixou alunos e professores em pânico nesta escola a poucos metros do banco. A gente já estava com todo mundo numa sala, nos fundos, né? Todo mundo deitado no chão, já por orientação da secretária de Educação também, né? E ali a gente ficou até um segundo aviso, né? Toda a ação durou em torno de 15 minutos. Segundo testemunhas, os assaltantes saíram da agência carregando malas de dinheiro, entraram em um carro e fugiram por esta estrada vicinal rumo ao interior do município. Com apenas 3.200 habitantes, Vale Verde tem vivido uma rotina de assaltos nos últimos anos. Alguns anos atrás a gente não imaginava que isso ia chegar até nós, né? Hoje a gente vive isso, a gente está trabalhando num dia comum, numa quinta-feira, tarde, início de tarde, trabalhando comum, tranquilo, e passa por essa situação, né? Então não tem dia nem hora, né, para nada acontecer. A polícia montou um grande cerco no Vale do Rio Pardo e na região carbonífera. Um carro capotado foi localizado em uma estrada de terra. Dentro, os policiais encontraram munição e miguelitos. E esta é cada vez mais a realidade do nosso interior. A insegurança pública, como disse ali a pessoa ouvida pela Luciane Coleman, que não deve ser identificada até para a proteção dela mesma, a gente não imaginava que isso fosse acontecer em pequenas cidades do interior. Mas é cada vez mais nas pequenas cidades do interior que os bandidos altamente profissionalizados vão procurar fazer os seus assaltos. Porque sabem que o cobertor da Brigada Militar é curto, não tem como dar proteção a todo o Rio Grande do Sul e, nesse caso, essas cidades, quando tem lá um brigadiano, um policial civil. Fica fácil cometer os seus crimes nesta situação. Infelizmente. As pessoas não gostam que eu diga isso, mas a gente tem que torcer para que os bandidos sejam exatamente como esses que fizeram esta ação. Absolutamente profissionais. Chegam no local, assaltam a agência, usam as pessoas como cordão humano, o que é horrível, deve ser a sensação, mas saem de lá sabendo para onde vão fugir e não causam nenhuma morte, ninguém ferido. E, por favor, quem viver essa situação, que a gente não deseja para ninguém, não reaja, porque essa é a orientação melhor que pode se ter numa hora como essa. Apesar do medo, apesar de toda a insegurança, nenhuma reação, porque eles estão fortemente armados e são treinados para usarem as suas armas para o crime.
infelizmente. Um caminhão desgovernado invadiu uma casa em Igrejinha. Uma pessoa morreu. A cena da tragédia era impressionante. Corpo de bombeiros, ambulância e a vizinhança assustada diante de um caminhão tombado. Dona Lisete saiu de casa com a filha 15 minutos antes do acidente. Tem caco de vidro, estilhaço por toda a casa, pedra da parede, caiu para dentro, né? O caminhão carregado com terra desceu o trecho de asfalto que liga a uma estrada em São Francisco de Paula, em Igrejinha. O motorista Remy Carlosini, de 78 anos, não resistiu ao impacto. Ele ficou preso às ferragens. Ele atingiu aí 2 veículos, a feira dos colonos, né, que felizmente hoje não tinha feira, vai acontecer amanhã, e 2 residências aí. De acordo com testemunhas, o acidente poderia ter sido muito mais grave se o motorista não tivesse batido neste veículo. O carro foi arrastado por quase 15 metros e reduziu a velocidade do caminhão. 3 pessoas estavam no automóvel e ficaram feridas. Depois disso, o caminhão ainda bateu em um outro carro antes de atingir a estrutura da feira e tombar no pátio da casa. Já é a 3ª vez que acontece no mesmo local. É mais uma vítima à mercê da falta de fiscalização. A principal hipótese do acidente é a falha no sistema de freios do caminhão. Mas a perícia não descarta um mal súbito do motorista. E nós vamos mudar de assunto, vamos voltar a falar dos problemas na educação aqui no Segunda Edição. Os professores da rede estadual, contratados de forma emergencial, estão sem receber salário desde abril. A alegria de ensinar matemática se tornou frustração. Ano que vem eu vou já, em janeiro, fevereiro, procurar algo fora da sala de aula. Esta professora foi contratada de forma emergencial em abril para dar aula em 2 escolas estaduais de Porto Alegre. Até agora não recebeu 1 centavo do salário. Vendi impressora, vendi vários objetos pessoais meus. Tive que vender para poder comprar passagem e recarregar, né? Com contas atrasadas e até risco de corte de luz e água, ela precisa escolher qual aula vai dar. Tive que avisar a diretora que eu não ia conseguir ir, porque eu priorizei. Ontem eu tinha um turno só, hoje eu tenho 2 turnos, então hoje eu consigo ir. Situação que se repete com esta professora de Pelotas. Ela pediu demissão de uma escola particular em abril, mas... Fui chamada num contrato emergencial aqui no Capão do Leão. Assumi 3 escolas aqui, faço 33 horas e estou sem pagamento nenhum. Ela tomou uma atitude drástica. Pediu empréstimo no banco e não sabe se fica até o final do contrato em dezembro. Nós esperamos que essa situação seja resolvida o mais rápido possível, né? O sindicato da categoria recebe denúncias diárias de casos semelhantes. Professores que precisam vender trufas, fazer faxina e outros bicos para conseguir pagar as contas. E pensa que quando receberem ficará tudo bem? A previsão, segundo a informação temos, esperamos que se confirme, que será pago em setembro. Quando este acumulado de salários chegar em setembro, vai pegar a faixa mais alta do imposto de renda. A Secretaria Estadual de Educação alega que o atraso de meses no pagamento dos professores substitutos é uma situação pontual. Garante que os salários vão ser pagos e que está trabalhando para que isso ocorra o mais rápido possível. Sem perspectivas, não são apenas os docentes que têm prejuízos. Os alunos, os pais, porque mandam os alunos para a escola para ter aula, né? Não estão tendo. Triste demais a situação. Afinal de contas, os professores deveriam ser exatamente aqueles com os mais altos salários para se dedicar exclusivamente à educação. Não deveriam nem pensar em ter que fazer bico, o que hoje é uma realidade na educação do Rio Grande do Sul. Todos nós sabemos que a situação das contas do Estado é caótica, o governo é pesado, o governo do Rio Grande do Sul está quebrado. Mas é agosto, mês do desgosto, segundo alguns, e a situação só piora. O funcionário público concursado já está recebendo cada vez mais atrasado, cada vez devendo mais no banco, tendo que pagar mais juros e correção. Agora, os professores contratados em caráter de emergência sem receber salários desde abril. Olha, gente, está na hora do governador fazer algo diferente, né?
Afinal de contas, como candidato, a solução era fácil, levantar foi ele que disse, né? Da cadeira, acertar o fluxo de caixa e tudo se resolveria ainda no primeiro ano. Pois bem, já se passaram 8 meses e não há nada que nos faça acreditar que o Estado está entrando nos eixos. Para piorar essa situação de quando receberem mais de 1/4 do dinheiro depositado, vai simplesmente sumir. Sabe por quê? Porque vai para os impostos, vai ficar imposto de renda retido na fonte. Aí os professores verão a força do Estado brasileiro, que não sabe pagar em dia, mas sabe muito bem cobrar impostos. E a educação, que só é a preocupação nas promessas de campanha, bom, esta, por tudo que a gente vê nos nossos índices, a cada dia só piora. Andrei Rosseto, que história é essa de chuva, de calor? O que vai acontecer aí com o tempo, Andrei? Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. Pois é, enquanto fazia quase 32 graus em Campo Bom, chovia forte lá na região sul. Em Jaguarão, o acumulado chegou a 25 milímetros. Vamos ver como fica o tempo no mapa. Amanhã há risco de temporais isolados na zona sul, Campanha e fronteira oeste. A chuva deixa a temperatura mais amena nessas áreas, com máxima que não passa de 12 graus em Uruguaiana. No norte e no leste, o tempo abre à tarde, com previsão de abafamento. A temperatura pode passar de 30 graus, principalmente entre o Vale do Rio Pardo e a Grande Porto Alegre. Em Novo Hamburgo, deve fazer 33 graus à tarde. Em Porto Alegre, nesta sexta, teremos mínima de 16 e máxima de 31 graus. Já no fim de semana, a temperatura volta a cair. E no domingo, do Dia dos Pais, promete uma manhã gelada, com 9 graus na capital, Felipe. Obrigado, Andrei. Você volta em instantes. E a gauchada, mas oi, Galetia, rapaz. Um grupo folclórico de Viamão se prepara para comemorar o 20 de setembro no hemisfério norte. A gauchada vai embarcar em uma caravana farroupilha pelos Estados Unidos. É hora de aquecer o passo e afinar a coreografia. Ensaios a 1000 para encarar uma programação bem longe de casa. A Caravana Farroupilha nos Estados Unidos. A gente já faz alguns anos que leva o nosso folclore para o exterior. Dessa vez a gente decidiu ir via terrestre, que a gente pode parar, onde tem comunidades de brasileiros, faz uma festa para eles, faz apresentações, e isso atravessando os Estados Unidos. O grupo folclórico Arte Nativa foi fundado em Viamão em 2014. Desde lá, a turma já dançou em Portugal, Argentina e Estados Unidos. E é nesse embalo que o grupo vai promovendo a nossa cultura e leva um pouco das tradições gaúchas mundo afora. É uma emoção enorme para a gente poder apresentar a nossa cultura e para eles poderem também relembrar através do nosso grupo. Desta vez, a viagem vai cruzar o continente americano de leste a oeste e o SBT embarca junto nesta jornada. O roteiro começa em Orlando, passa por Dallas, Grand Canyon, Las Vegas e termina em Los Angeles. Serão 2 semanas na estrada, num motorhome, apresentando o que o Rio Grande tem de melhor. É uma experiência única, né? Onde a gente consegue ver que as pessoas têm esse carinho por saber que a gente também preserva a nossa cultura. O norte-americano, no caso da nossa viagem que a gente vai fazer agora, ele se identifica muito com a nossa cultura. A hora dela, Débora de Oliveira, seja bem-vinda. Obrigada, Felipe. Não é minha hora, não. É a hora do Edenilson. 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 Ai, que chique, hein? Mas Edeusnilson. Edeusnilson merece todas essas credenciais, porque não vamos falar só do jogo de ontem, né? O que está jogando. E eu fico tão orgulhosa, Felipe, porque o Edenilson é um jogador gaúcho,
é um jogador de Porto Alegre. Ele foi descoberto pelo Tite, para ir para o Corinthians, naquela época vitoriosa do Corinthians, quando jogava no Caxias. E agora está sendo um dos jogadores mais importantes dessa trajetória do Internacional, tanto no Brasileiro quanto na Libertadores. Depois de levar ele na Copa para do o Brasil. Corinthians, o Tite vai levar ele para a seleção. Mas vamos se acalmar, Tite. Não pode ser agora que tem esses jogos decisivos aí, porque eu acho que o Inter não pode ficar sem esse jogador que está sendo fundamental no time. E ontem se mostrou decisivo também para trazer essa vantagem para Porto Alegre. Um empate que vai ser suficiente para o Inter chegar à terceira final da Copa do Brasil de toda a história do clube. Dia 4 de setembro, 9h30 da noite, o jogo da volta no Beira-Rio, e o Inter está tentando com a Federação Peruana liberar Paulo Guerreiro do amistoso contra o Equador, que acontece dia 5 nos Estados Unidos. E que é bagaceiro a CBF ter colocado um jogo de final, semifinal de Copa do Brasil, um jogo importante, em data FIFA. Mas põe bagaceira nessa CBF, a culpa é da Eles vão dizer CBF. que não tem calendário, não sei o quê. Mas vem cá, traz então uma rodada do Brasileirão pra cá e põe semifinal de Copa do Brasil em data FIFA. Não tem como, né, gente? Até porque tem os jogadores que atuam nessas finais, nessas semifinais, que gostariam muito de serem chamados pelo Tite. Eu volto com a vitória do Grêmio semana que vem. Maravilha. Quarta-feira que vem, a Grêmio Atlético aqui da Arena. Exatamente. Maravilha. Beijo pra vocês. Eu falo pra Rede H-Farma de Farmácias, né? Que cuida com o coração. Coraçãozinho pro Edenilson hoje. E a gente volta daqui a pouco com as informações sobre este flagrante de atropelamento que aconteceu na Serra. E ainda as informações da agenda cultural. Se você é fã de Henrique e Juliano ou da banda Capital Inicial, fica ligado. Temos ingressos. Tem uma história pra contar das coisas que eu vi. E nós voltamos com o flagrante de atropelamento na Serra, na faixa de segurança, Andrei Rosseto. A imagem é impressionante, Felipe. Um jovem de 20 anos, como a gente está vendo ali, foi atingido por um táxi enquanto atravessava a rua na faixa de pedestres. O caso aconteceu na rua Gomes Carneiro, no centro de Bento Gonçalves, por volta das 10h30 da noite de terça-feira. O taxista e outras pessoas que estavam no local prestaram socorro. A vítima, de 20 anos, foi encaminhada para o hospital. Devido à gravidade dos ferimentos, ele foi transferido, na tarde de ontem, para o Hospital Pompeia, em Caxias do Sul, onde permanece internado, Felipe. E nós vamos torcer para que se recupere. Agora, foi uma pancada, o taxista parou, prestou socorro, mas realmente, olha, né, a gente vê bem ali, né, André? Ele estava olhando para um lado, não olhou para o outro. Mesmo assim, o taxista que já vinha, não vinha tão rápido assim, mas podia ter dado uma segurada, porque o rapaz estava no meio da faixa de segurança. E Bom, é impressionante mesmo a imagem. Vamos torcer aí pela plena recuperação dele. Eu quero saber se o Andrei sabe cantar, porque a Lu canta, né? Se tu vai cantar Capital Inicial, se tu vai cantar Henrique e Juliano, pode escolher. Nem tenta, Felipe. Não? Não. Ah, bom. Não, mas não tu vai, tem... Não sai. Não, mas tu tem ingressos para as pessoas, é isso? Tenho, sim. A gente começa com um sertanejo universitário, Felipe. Olha aí. Tem Henrique e Juliano neste sábado, às 11 da noite, nos pavilhões da FENAC, em Novo Hamburgo. Diz aí! André, eu só faço deles aí, diz aí! É só o que eu faço. Eu sigo no teu caminho também. Tá bom. Pois é, os dois primeiros que ligarem agora para 3230-5244, 3230-5244, ganham um par de ingressos, Felipe. E para quem gosta de rock, também tem presente, viu? No sábado, o Capital Inicial comemora 30 anos de carreira no Auditório Araújo Viana, aqui na capital. Pra contar das coisas que eu vi. Temos 2 pares de ingressos para os 2 primeiros telespectadores que ligarem para 3230-5244. Espetáculo, hein? Espetáculo. Essa é uma das grandes bandas. Rapaz, eu vi o Capital em Brasília, logo no início do Capital, naquela onda toda que veio do grande rock and roll criado em Brasília, tomou conta dos anos 80, né? Faz parte da minha adolescência. Exatamente.
Aí eu já era um pouquinho mais que adolescente. Que mais que nós temos, Andrei? Pois é, o Instituto de Arquitetos do Brasil abriu uma exposição para criançada, com entrada franca. Vamos deixar que os artistas Clau Paranhos e Leandro Celister façam o convite, Felipe. Pessoal, a gente veio convidar vocês para ir na exposição Brincar é Coisa Séria, aqui no IAB. É na General Canabarro 363, de 8 de agosto a 9 de setembro. E tem esse buraco horrível. Olha aí que espetáculo. Vamos para as telonas agora, Felipe. Tem estreia fofa. Meu amigo Enzo conta a história de muito amor entre um aspirante a piloto de Fórmula 1 e um filhotinho muito esperto. Quem for rápido leva um par de ingressos para qualquer sala do GNC Cinemas. Basta ligar para 3230-5244. 3230-5244. Eu adoro filmes que mostram essa relação homem-animais, cara. Muitos filmes estão sendo lançados agora com animais, né? Exatamente. Esse não é o primeiro filme que saiu aí nas últimas semanas, nos últimos meses, com animais. Maravilha. Até amanhã, Andrei. Valeu. Até amanhã. Boa noite a todos. E nesta sexta, eu converso com você direto de Gramado, da nossa estação de inverno, tá certo? Até lá. Tchau.